Falando por você, filosofia e educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de licenciatura em filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 14. Texto escrito por Raíssa Santana dos Santos, leitura e comentários de Francisco Jackson. O que é filosofia? Será que ela é apenas uma disciplina optativa que, muitas vezes, parece pouco prática ou até irrelevante no contexto cotidiano? O que define a relevância de uma disciplina? A filosofia, enquanto área do saber que investiga questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a moral e a mente, é realmente apenas um interesse acadêmico desprovido de aplicação prática? Ou há uma utilidade específica na filosofia que não é imediatamente evidente? Se a filosofia é essencialmente teórica, será que ela possui alguma influência prática no nosso dia a dia? Como podemos medir a aplicabilidade prática da filosofia? Se considerarmos a filosofia como uma atividade puramente teórica, é justo afirmar que ela não tem impacto direto na realidade concreta. Em que aspectos a filosofia se traduz em algo que afeta nossas vidas cotidianas? Será que a filosofia se limita a abstrações que não influenciam a forma como vivemos? Ou será que sua utilidade está mais ligada a contextos específicos ou a grupos determinados? A percepção de que a filosofia é uma escolha de última opção é realmente um equívoco? A ideia de que alguém se volta para a filosofia apenas quando outras opções parecem indisponíveis é precisa? Ou talvez existam mal-entendidos sobre o papel e o valor da filosofia que conduzem a essa impressão? É justo pensar que aqueles que se dedicam à filosofia não têm um caminho claro para a sobrevivência financeira ou profissional? Pode a dificuldade associada à carreira filosófica ser um reflexo de uma visão limitada sobre o valor da filosofia? Como podemos comparar a filosofia com disciplinas como história e sociologia? Existe alguma semelhança substancial entre a filosofia e essas outras ciências sociais? Se houver, por que algumas pessoas acreditam que a filosofia é estudada apenas por aqueles que não tiveram outras escolhas? Essa percepção está relacionada a um estigma social que desvaloriza a filosofia em comparação com outras áreas de estudo. Quais são as implicações desse estigma para a percepção pública da filosofia? Além disso, a filosofia é frequentemente associada a uma falta de juízo ou a ideia de que seus praticantes são apenas indivíduos extremamente cultos. Qual é a natureza da filosofia que leva a essas associações? A filosofia realmente contribui para repensar nossas ações e comportamentos, ou é apenas um exercício intelectual que não tem impacto direto na vida prática? Será que a filosofia representa um meio de pensar fora da caixa e desenvolver um pensamento crítico? O pensamento crítico promovido pela filosofia realmente se traduz em mudanças práticas na vida cotidiana? O estudo da filosofia é algo que se leva para a vida, influenciando profundamente nossas decisões e a maneira como interpretamos o mundo. Ou, apesar de oferecer importantes percepções, a filosofia não se traduz em práticas diárias? Em que contextos a filosofia pode ter um impacto direto? Será que a filosofia nos permite discutir qualquer assunto de forma profunda e reflexiva? Em que medida a filosofia está integrada com outras áreas do conhecimento?
como a filosofia interage com outras disciplinas para enriquecer nossos entendimentos do mundo. A filosofia pode ser vista como uma área que dialoga com todas as outras disciplinas. Qual é a extensão da relação entre a filosofia e campos diversos do saber? Como a filosofia se relaciona com diferentes áreas do conhecimento? Existe um campo de interação entre a filosofia e outras áreas do saber que contribui para uma compreensão mais rica e abrangente da realidade? Será que a filosofia, ao questionar e analisar profundamente as questões fundamentais, oferece uma base que pode ser aplicada em diferentes contextos e áreas do saber? De que maneira a filosofia pode ajudar a resolver questões práticas da vida cotidiana? A prática da filosofia realmente contribui para uma construção de um pensamento mais crítico e reflexivo? Como a filosofia pode influenciar a maneira como abordamos e entendemos questões complexas em nossa vida cotidiana? A autonomia do pensamento é uma das principais contribuições da filosofia. A filosofia é eficaz em desenvolver habilidades que possam ser aplicadas em situações práticas. Pode a filosofia oferecer soluções concretas para problemas específicos? Como a filosofia aborda as questões morais e éticas que enfrentamos em nossa vida cotidiana? Será que a reflexão filosófica pode ajudar a tomar decisões mais informadas e equilibradas? Em que medida a filosofia pode influenciar o comportamento e a tomada de decisões em contextos profissionais e pessoais? A filosofia contribui para a formação de uma visão de mundo mais coesa e estruturada? Será que o estudo da filosofia pode promover um maior entendimento sobre a natureza humana e a sociedade? Como a filosofia se relaciona com outras formas de conhecimento, como a ciência e as artes? Existe um diálogo produtivo entre a filosofia e esses campos que enriquecem nosso entendimento? A filosofia pode contribuir para a resolução de conflitos entre diferentes áreas do saber? Como a filosofia pode colaborar com a ciência para esclarecer questões complexas sobre a existência e a realidade? Em que medida a filosofia pode influenciar a prática artística e cultural? A filosofia pode ser uma ferramenta para melhorar a comunicação e a compreensão intercultural? Será que a filosofia oferece um espaço para o diálogo entre diferentes tradições culturais e filosóficas? Como a filosofia pode ajudar a construir pontes entre diferentes visões de mundo e promover a tolerância? A filosofia é eficaz em resolver divergências ideológicas e culturais? Como a filosofia pode contribuir para o desenvolvimento de uma ética em nossa sociedade? A filosofia pode ter um impacto positivo no desenvolvimento pessoal e na autorreflexão? Como a prática da filosofia pode influenciar a autocompreensão e o crescimento pessoal? Será que o estudo da filosofia contribui para a formação de uma identidade mais sólida e consciente? Em que medida a filosofia pode ajudar a lidar com questões existenciais e a encontrar um propósito na vida? A filosofia é útil para enfrentar crises pessoais e dilemas existenciais? O valor da filosofia pode ser mais profundo e significativo do que a percepção inicial sugere? Como a filosofia pode ajudar a desenvolver uma compreensão mais clara e fundamentada sobre nossa própria existência e o mundo ao nosso redor? Será que a filosofia oferece uma perspectiva única que não pode ser encontrada em outras áreas do conhecimento? Como podemos medir o impacto real da filosofia em nossas vidas e em nossa sociedade? Por fim, a filosofia é uma disciplina que continua a evoluir e a se adaptar às novas questões e desafios do mundo moderno. Como a filosofia pode se manter relevante em um mundo em constante mudança? A filosofia é capaz de se reinventar e de abordar novas questões que surgem na sociedade contemporânea? Em que medida a filosofia pode contribuir para a formação de uma visão crítica e inovadora do futuro? Esse texto de Raíssa levanta uma questão bem interessante.
Será que a filosofia é só um exercício acadêmico, sem muita aplicação prática, ou tem um impacto real no nosso cotidiano? Embora muita gente veja a filosofia como uma área pouco prática, ela oferece uma base sólida para pensar criticamente sobre questões importantes da vida, como ética e decisões pessoais. A filosofia nos ajuda a refletir de maneira mais profunda sobre nossos comportamentos e escolhas, e isso pode influenciar nossas decisões diárias e até nossa visão do mundo. Além disso, a filosofia não é isolada, ela dialoga com outras áreas de conhecimento, como a ciência e as artes, e pode enriquecer nossa compreensão desses campos. Em resumo, a filosofia pode parecer abstrata, mas sua reflexão pode ter um impacto prático e significativo na nossa vida. A percepção de que a filosofia é uma escolha de última opção pode estar ligada a um estigma que desvaloriza a disciplina. É importante reconhecer que, embora a filosofia possa ter um caminho profissional menos claro, ela oferece ferramentas valiosas para a análise e resolução de problemas complexos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Comparada com disciplinas como História e Sociologia, a filosofia pode proporcionar uma base sólida para pensar criticamente sobre vários temas. Por fim, o texto sugere que a filosofia pode se manter relevante ao abordar novos desafios e questões do mundo moderno. Sua capacidade de adaptação e reinvenção é crucial para continuar contribuindo para uma visão crítica e inovadora sobre o futuro. Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.